Olá, pessoal. Bom, nesse quarto e último módulo do curso, a gente vai abordar um pouquinho as transformações no plano, mas aplicadas às obras do artista plástico Maurits Cornelis Escher, né? São aquelas obras de artes bem conhecidas, uma das mais conhecidas no contexto da matemática, né? São aqueles lagartos, né? Que são autoencaixantes, né? Então a gente vai aprender nesse módulo como que quais foram as técnicas que o Escher utilizou, né? Para fazer aquelas obras lá, tá? Bom, vamos dar antes aqui, vamos ver algumas dessas técnicas, né? Um pouquinho da teoria, tá? Então aqui primeiro, aqui depois eu vou disponibilizar esse material, né? É uma dissertação aqui de mestrado, tá? Do Prof. Mate. Depois vai estar lá no Moodle para vocês acessar essa referência aqui. Bom, então, primeira coisa, pessoal, só existem quando a gente cria uma malha de polígonos regulares de mesmo tipo, só existem três malhas possíveis de fazer com polígonos regulares de mesmo tipo. Um é com um triângulo equilátero, uma malha de quadrados e a outra uma malha de hexágonos regulares, tá? Malha de polígonos regulares de apenas um tipo, né? Só existem essas três possibilidades, tá? Nesse material também está justificando aqui por que só existem essas três. Aí é possível fazer malhas de polígonos de tipos diferentes, né? Você junta um polígono de 3 lados com um de 5 lados, alguma coisa assim, faz uma composição e você consegue fazer outros tipos de malhas, tá bom? Bom, então a gente vai falar das malhas só dos polígonos regulares, malhas feitas só por um tipo de polígono regular, tá? Começando pelo triângulo equilátero. Aqui já, claro, gente, é fácil perceber que a gente poderia fazer uma malha com o triângulo equilátero. Malha que eu falo é cobrir o plano, né, com polígonos com triângulos equiláteros, no caso, de forma que eles não fiquem sobrepostos e também não fique nenhum espaço sem ser preenchido, nenhum espaço do plano sem ser preenchido, né? Isso é tranquilo com o triângulo. Inclusive no próprio GeoGebra, a gente pode acessar aqui nas configurações da janela de visualização, tem aqui uma aba malha e a gente pode escolher a malha principal, que é quadriculada, né? A gente pode pegar uma malha isométrica, que é justamente uma malha de triângulos. Também é possível enxergar aqui uma malha hexagonal, né? Se a gente compor aqui 6 triângulos, ó, né, no mesmo vértice aqui, ó, convergindo para o mesmo vértice, 6 triângulos, eles vão formar um hexágono regular. Então a gente pode pensar essa malha tanto como uma malha de triângulos, como uma malha de hexágonos regulares, né? Temos aqui uma malha polar, né? E então no GeoGebra já existe as malhas, né? Mas a gente vai estudar e fazer as malhas, né, através de comandos, porque depois a ideia é entender, né, o objetivo é a gente entender as técnicas que o Escher utilizou para fazer algumas das suas obras de artes lá, tá? Então, vamos lá. Então, no caso de um triângulo equilátero, aqui a gente já está falando da técnica, né, utilizada por Escher. Então, o procedimento seria o seguinte: para criar um mosaico, ou seja, preencher o plano com uma figura a partir de um módulo de uma figura, né, que vai se repetir e preencher o plano sem deixar nenhum espaço em branco e sem se sobrepor também a outra figura. Quer dizer, aqui o autor vai falar que essas figuras são autoencaixantes, tá? Então, para produzir uma figura autoencaixante a partir de um triângulo equilátero,
O autor fala para a gente desenhar aqui uma curva tendo como referência um dos lados do triângulo, né? Aí a gente pega essa curva desenhada e faz uma rotação dela lá para o outro lado, ok? Você faz uma rotação. Essa rotação aqui, ó, você pode pensar numa rotação no sentido anti-horário de 60 graus, né, ó, sentido anti-horário para cá, gira para cá, ou daria para fazer também, né, em 300 graus, né, no caso, no sentido horário em 300 graus, tá? Tanto faz. Opa! Então aí a gente teríamos aqui a figura 7.3, depois de fazer a rotação em 60 graus no sentido anti-horário, ó, essa figura aqui. Aí depois, lá sobre a base do triângulo equilátero, a gente pode fazer um outro desenho aqui, desenhar uma outra linha. Não precisa ser uma linha poligonal, pode ter curvas, tá? Aqui ele desenhou uma linha poligonal, só até o ponto médio da base desse triângulo, ó. Fez essa linha aqui. E essa linha aqui vai ser rotacionada em 180 graus em torno deste ponto médio aqui, né? Tá bom? E aí você tem uma figura autoencaixante. Então essa linha, né, forma uma figura autoencaixante. Então você tem aqui, ó, né, a gente tinha o triângulo e aí com esse procedimento a gente formou essa figura aqui, figura 7.8. Beleza? Aí como é que faz para preencher o plano com essa figura, né? Olha só. Então você já tem aqui várias daquelas figuras formando uma outra maior, né? Como é que obtém essa figura aqui? Basta ir fazendo as rotações dessa figura aqui, pessoal, tá? Então você tem aqui que para expandir, né, e obter o ladrilhamento do plano, basta que a nova figura seja rotacionada em 60 graus. Aí você vai mudando o ponto de referência, né? Você vai usar aqui, ó, os vértices do triângulo, onde a partir do qual foi construída essa figura 7.8. Você faz as rotações e você consegue obter aqui uma figura maior. E aí depois, a partir desse módulo aqui, de uma figura já composta, né, das figuras que servem de molde aí para o ladrilhamento, a gente pode fazer lá no GeoGebra, né? Pensando no GeoGebra, a gente pode ladrilhar o plano com essa figura aqui maior, né? Encaixando ela, fazendo uma translação, né? Em duas direções. Aí a gente vai ver como que faz isso lá no GeoGebra, tá? Então aqui, ó, já tem uma figura maior, né? Agora com o quadrado, o procedimento também é parecido, ó. Você faz um desenho tendo como referência um dos lados do quadrado. Aí a partir daí, só que agora não vai ser por rotação, tá? A gente vai obter uma figura autoencaixante, fazendo aqui, no caso, a translação dessa figura, né? Então a gente translada essa linha aqui lá para o lado oposto do quadrado, ok? Então é uma translação por um vetor que tem um comprimento igual ao lado do quadrado. Aí depois você pode desenhar uma outra linha na base desse quadrado aqui e aí a gente faz aqui, ó, a gente pega essa linha e translada ela verticalmente para cima, lá para o lado oposto, beleza? E a figura que se forma, né? Essa figura fechada aqui por essas linhas, é uma figura autoencaixante também, tá? Então essas são as técnicas, né? Algumas das técnicas que o Escher utilizou para formar
para fazer algumas, né, das suas obras de arte, né? E aí a gente também pode obter aí a expansão, nesse caso só com as translações, né? A gente pode transladar horizontalmente ou verticalmente, já que a gente construiu isso a partir do quadrado por meio de translações horizontais e verticais, tá? Bom, aqui o quadrado pode ser utilizado também para obter figuras autoencaixantes por construção por reflexão, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada no material aí. E a construção por rotação no hexágono regular. Então, no hexágono regular, procedimento, né? A ideia é praticamente a mesma. Você desenha uma linha tendo como base, tendo como referência um dos lados do hexágono. E aqui a gente vai rotacionar essa linha para ela ir para o lado adjacente, tá? O lado imediatamente, né, adjacente aqui a um desses vértices aqui, tá? Então a gente vai, ó, então tem aqui, aí fez a rotação por o lado adjacente aqui, ó, certo? Essa rotação pode ser feita por um ângulo de 120 graus em relação ao vértice inferior aqui no sentido horário. Então você faz assim, ó, para cá, 120 graus no sentido horário, ou 240 graus no sentido anti-horário, né? Continua esse procedimento, ó, aí desenha o próximo lado aqui, que não tinha nada, rotaciona para o lado adjacente, e por último lá também faz um outro desenho e rotaciona para o outro lado adjacente. Isso vai nos fornecer uma figura autoencaixante, tá? Esse procedimento aí. Então, com esse procedimento, a gente teria essa figura. Essa figura é autoencaixante, pessoal, tá? Como é que encaixa, faz o encaixe de uma com outra, né? Basta ir fazendo a rotação dela tendo como ponto de referência, né, os vértices do hexágono regular, tá bom? Aí a gente consegue formar uma figura expandida e a partir dessa figura já expandida a gente consegue, com translações, preencher o plano, beleza? Então essa é a ideia que a gente vai utilizar lá no GeoGebra para fazer um mosaico, ou seja, a gente vai preencher o plano, né, com um dos polígonos regulares possíveis de fazer um mosaico, que é o triângulo equilátero, o quadrado ou o hexágono regular, apenas esses três que a gente pode utilizar, tendo essas ideias aqui, tá bom? E depois a gente vai chegar nessa obra de Escher aqui e eu vou fazer com vocês um passo a passo de como construir reproduzir, né, essa obra de arte, apenas uma reprodução. O Escher fez isso de forma artística mesmo, a gente vai aplicar só a técnica no GeoGebra, né? Depois a gente vai ver então esse passo a passo, tá bom?